Ok, pessoal, vamos iniciar agora a última parte do curso. Eu vou falar sobre ressoadores eletromagnéticos, né? E com isso a gente vai concluir esse curso de eletromagnetismo como um todo. Aula 16. Esse capítulo aí, né, tá mais ou menos aí indicado, tá certo? A gente tem a gente vai falar sobre esses tópicos, né? A gente vai ver ressonância de uma forma unificada e a gente vai começar a mostrar que vários sistemas de ressonância têm características semelhantes, né? Então a gente vai fazer uma análise de circuitos, a gente vai fazer uma coisa que pouco se faz nos textos disponíveis, que é ver como é que os circuitos de ressonância se comportam no regime transitório, né? Quais são as características que a gente observa. Depois a gente vai fazer a análise de regime permanente. Depois a gente vai mostrar como é que se faz ressoadores em linha de transmissão e cavidades eletromagnéticas, que são também sistemas ressonantes em guia de onda, né? Vai ver que todos esses sistemas têm características muito semelhantes, certo? E essas características semelhantes vão ser extraídas nessa análise que a gente vai fazer inicialmente de circuitos ressonantes, né? Então, esses sistemas ou sistemas ressonantes têm características interessantes no tocante à capacidade de armazenamento de energia, né? Então, você pode ter tanto o circuito elétrico, né, como o sistema mecânico, certo? Como um trecho de linha de transmissão, um guia de onda com paredes interrompidas, formando uma cavidade, né? Todos esses sistemas eles exibem, quando você estimula com uma fonte harmônica, qualquer que seja essa fonte, se você se aproxima de uma condição chamada condição de ressonância, coisa que a gente já falou anteriormente, né? Então a energia armazenada no sistema aumenta grandemente, né? E você transfere máxima potência para a carga que você quer alimentar, certo? Um exemplo que eu dou geralmente é para quem toca violão, né? Quando você vai afinar a corda, certo? Se você coloca o dedo na nota que corresponde à corda vizinha, quando você toca aquela corda, se você mexe lá no controle lá do violão, daí você, quando se aproxima da frequência de ressonância da corda vizinha, a corda começa a vibrar, certo? Então, você tem um batimento, quando esse batimento cessa, você mais ou menos afinou as cordas, certo? Então dá para perceber esse efeito, né? Como se a corda vizinha estivesse estimulando, a corda tem a frequência natural de oscilação, a frequência de ressonância, e ela vai começar a responder quando você entrar na frequência natural de oscilação dessa corda, né? Então isso existem sistemas mecânicos, sistemas elétricos, sistemas de baixas frequências, altas frequências, etc. Por exemplo, o pessoal que fabrica laser, né? Lasers de gás, e bota 2 espelhos, né? E a luz fica refletindo para frente e para trás, né? E quando você entra na ressonância do gás que está lá dentro, essa luz começa a se amplificar, tá? É claro que tem um mecanismo de inversão de população, outras coisas, mas essa realimentação faz com que a energia no sistema aumente, e a potência que sai, deixa sair uma fração dessa potência, é grandemente amplificada, certo? Então também é um outro exemplo de um ressoador, né, óptico, né? O pessoal faz uma fibra óptica espelhada nas extremidades, faz uma cavidade, um sistema que armazena energia, que tem uma ressonância, né? Então sempre tem a palavra ressonância no meio, certo? Então é isso que a gente quer explorar e identificar, né? É o nosso objetivo desse capítulo, tá certo? Então ele vai fazer o modelamento de circuitos elétricos, circuitos RLC, que você já conhece, já deve ter visto isso aí, sabe? Mas a gente vai ver mais ou menos o que é essa característica de
de ressonância, tá certo? Então, por exemplo, considere esse circuito aí. A gente vai começar a fazer essa análise aqui, tá certo? Regime transitório. Possivelmente, a gente, nessa aula de hoje, consegue fazer essas duas coisas. Tem muita conta, tá certo? Na análise de regime transitório, mas a gente realmente não vai se preocupar com os detalhes dessas contas. Vamos tentar ver as características macro mais, tá certo? Eu vou só mostrar assim, qual é o guia, tá certo? Para se fazer, resolver problemas que é algo que vocês já viram antes, tá certo? Não é nada novo, né? Mas só alguns detalhes a gente vai falar. Como prestar atenção em certos detalhes da análise. Mas as expressões são grandes, certo? Então a gente não vai se preocupar muito nos detalhes, por que deu isso aqui e aquilo outro, certo? Então, se você tem aí esse circuito, por exemplo, né? Tem dois tipos de circuitos tradicionais que exibem fenômenos que a gente chama de ressonância, né? Você tem o circuito RLC paralelo, né? Você tem um elemento dissipador, que representa as perdas no sistema, um indutor, tá certo? E você tem o capacitor, né? Esse é o circuito paralelo, né? RLC paralelo. Você tem aí o circuito série, tá certo? Uma resistência série, uma indutância e uma capacitância, né? E a gente pode analisar, né, a resposta desses sistemas perante estímulo, né? Bom, em cada situação dessa, você vai ter o quê? Uma tensão V. Como a gente está fazendo análise de regime transitório, né, nossas letras vão ser aquelas letras novamente arredondadas, tá certo? Só para a gente manter a tradição, né? Sempre você tem uma tensão e uma corrente, né? Certo? Bom, tipicamente no circuito paralelo, quem alimenta o circuito, né, você controla, certo? A corrente, certo? E você vê que tensão você consegue atingir, certo? E vice-versa. Num circuito sério, você controla a tensão, aplica uma tensão e vê que corrente você consegue atingir, né? Isso naturalmente surge do modelamento desses sistemas. Por exemplo, nós sabemos... A gente vai usar relações de circuito que já conhecemos, mas que são previstas pela teoria eletromagnética, que você já deve ter visto, é claro, em teoria de circuitos, né? A corrente no capacitor, né, nós sabemos que é o quê? C, né? dV dt, né? Derivado no tempo da tensão no capacitor, né? E no indutor, certo? Só para a gente saber as relações, você tem que ver L, né? L, D e L, dt, né? Tem essas características aí. Por exemplo, o circuito paralelo, se eu fosse fazer uma análise, né, aqui é só balancear as correntes, né? Essa lei de Norton e Quixote também é a previsão da teoria eletromagnética, tá? A gente poderia fazer um capítulo só para isso, né? Como é que a teoria do circuito sai da teoria eletromagnética, mas é mais ou menos trivial, certo? Basta eu usar o princípio da conservação da carga nesse nó, que eu vou dizer que a corrente que entra é igual à soma das correntes que saem, tá? É um princípio básico, né? Para baixa frequência, né, a tensão, tá certo? É a soma das tensões, circulação do potencial do campo elétrico da zero, né? Então, o potencial no caminho fechado, a diferença do potencial da zero para baixas frequências, né? Certo? Ele não tem essa definição para altas frequências, porque aí a circulação não é mais zero, certo? Mas aqui a gente tem mais ou menos para baixas frequências tem essa propriedade. Então, essas coisas que a gente está falando aqui, essas equações, são todas derivadas da nossa teoria eletromagnética, que vocês já viram também separadamente essa aplicação em teoria de circuitos. Então, por exemplo, se você vai para o circuito paralelo, aqui você tem que a corrente I, a soma das correntes que fluem nos três elementos, né? Certo? IR mais IC mais IL. Né? E no caso do circuito, esse aqui é o circuito LC paralelo, né? E no circuito série, né, você tem que a tensão é a soma das tensões, né? Igual a VR mais VC mais VL, né? Essas são as equações básicas, tá certo? Vamos fazer a análise de um deles aí, tá certo? O circuito paralelo, né? O IR, essa corrente aqui, é a tensão sobre a resistência, né? A corrente do capacitor é CdV dt, certo?
A tensão do capacitor é a mesma tensão de entrada, certo? E você tem a corrente L. Então você teria aqui I igual a V sobre R mais C dV dt mais IL, que eu ainda... IL, você sabe a derivada em relação à tensão, né? Então, aí deriva mais uma vez, você fica com DI dt igual a V sobre R mais C dV dt. Desculpe. Eu derivei, né? Então fica a derivada da tensão sobre R dV dt mais C d2V dt2 mais DI dt, né? Que dá V sobre L, né? E a tensão VL é a tensão de entrada, né? V sobre L, desculpe, 1 sobre L dV dt, né? DL dt, aliás, desculpa, V sobre L, né? Tensão sobre a indutância, certo? Ora, então você tem aí uma equação diferencial para quem? Para a resposta, que é a tensão, né? Se eu souber o estímulo, que é a corrente, C é a derivada, C é a resposta, que ela é governada pela equação diferencial, do tipo D2V dt2, eu já vou botar a forma final, tá certo? Né? Dividir por C aqui. Deve ficar um termo 1 sobre RC dV dt, que tem dimensão de frequência, 1 sobre RC, vou chamar de gama 1, certo? E vai aparecer um outro termo, 1 sobre LC, que tem dimensão de frequência ao quadrado. Tá? Já eu coloco as expressões para essas grandezas, vai ficar o quê? L DI dt. Né? Acho que eu errei aqui alguma coisa. Só um minutinho. Eu acho que eu estou fazendo aqui uma coisa diferente. Acho que eu fiz ao contrário aqui, né? Acho que CdV dt V sobre L, né? Ah, não, desculpa, eu divido por C, né? É isso que eu estou falando. É 1 sobre C. Então, 1 sobre LC dá... Não, tá bom. Então, aqui não é L, não. Então, aqui seria 1 sobre C, não é isso? 1 sobre C. 1 sobre C. DI dt, né? Quem é gama 1, né? Gama 1 é essa constante, certo? 1 sobre RC, é 1 sobre um tempo de relaxação que a gente conhece já, né? RC, certo? E ômega 0 é 1 sobre LC raiz. Né? Certo? Então, essa é a equação que governa o circuito RLC paralelo. Então, claramente, eu não tenho controle sobre a tensão. A tensão é determinada como solução de alguma coisa. Então, eu não posso, né, controlar. Eu jogo a corrente e vejo a resposta que é a tensão. Certo? Então, se eu modelar isso por várias formas de onda diferentes, tenho várias respostas diferentes. Certo? Bom, se você fizer a análise também para o circuito paralelo, a equação é parecida que a gente obtém. A resposta é I, o estímulo é V. Então, lá você obtém D2I, DT2, mais, vou botar aqui um gama 2, mesma característica, certo? DI, DT, mais ômega 0 ao quadrado I, é o mesmo, né? Igual a 1 sobre L, dV, DT. Então, aqui você controla no circuito RLC série, né? Você controla a tensão e tem a resposta que é a corrente. Né? Bom, quem é gama 2? Bom, gama 2 tem uma expressão ligeiramente diferente dessa gama 1. Gama 2 é L sobre R, tá certo? R sobre L. Tem dimensões de tempo a menos 1 ou de frequência, se você quiser. Né?
O resto é a mesma coisa, certo? Ômega zero é a mesma expressão, né? Essa frequência ômega zero tem a mesma expressão anterior, né? 1 sobre a radial de C. Bom, esses parâmetros têm nomes conhecidos. Os gamas, né, quaisquer que sejam eles, são denominados de constante de amortecimento. A gente vai ver que tem uma razão para chamar disso, né? Ou seja, o circuito vai amortecer, ou seja, vai oscilar. Se você deixar ele solto, estimular e soltar ele, ele vai amortecer com uma taxa de decaimento governada, mais ou menos, por esse parâmetro, certo? Dependendo, né, de quão grande ou pequeno esse parâmetro seja, isso vai ser cada vez mais verdadeiro, ou seja, isso vai ser realmente a constante com que ele amortece, né? E ômega zero é chamada a frequência de ressonância do circuito. Vamos prestar atenção nos nomes, né? Vai aparecer uma outra frequência aí associada ao circuito que a gente precisa saber o nome direitinho, tá certo? Então, frequência de ressonância é essa frequência que aparece naturalmente, que é 1 sobre a radial de C, gama é R sobre L ou 1 sobre a radial de C, 1 sobre RC, né? Bom, é importante também de falar sobre energias, tá certo? Energia é uma coisa, energia armazenada, elétrica, magnética, né? No regime transitório, no regime temporal, né? Energia armazenada no elemento condensador, num capacitor, né? É 1 meio de CV2, certo? Energia, né, instantânea, tá certo? E a magnética, né? É 1 meio de L2. E como a gente vai fazer uma análise para ver, se eu estimular o circuito de uma forma e depois desligar, né, o que acontece com o circuito, a gente quer fazer isso, para extrair as características, é importante a gente ver que restrições, né, nós teríamos. Por causa da energia, a gente sabe as restrições que a gente pode ter quando você subitamente muda as condições de estímulo do circuito, certo? Se eu subitamente mudar, tá certo? As condições no circuito paralelo ao série, vamos fazer um exemplo aqui no paralelo, né? Ou melhor, né? Antes de fazer isso, certo? A gente tem que, a gente sabe que a gente pode modelar certas coisas, por exemplo, eu posso ligar de repente o circuito, certo? Então tem uma descontinuidade de tensão ou de corrente, por exemplo, certo? Mas a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que fazer uma consideração física que a energia armazenada num determinado momento num capacitor não pode mudar subitamente. Não pode passar de um valor para outro, imediatamente, certo? Ela tem que mudar continuamente. Isso é uma consideração física. Eu não posso instantaneamente a potência infinita para você poder fazer isso, né? No intervalo de tempo ΔT igual a zero, a energia variar ΔW, né? ΔW, ΔT dá infinito, não tem essa capacidade. Então, o capacitor, tá certo? A tensão não pode nunca mudar subitamente, qualquer que seja a forma que eu estimule o circuito, certo? Isso nunca pode acontecer. E no indutor, a corrente não pode mudar subitamente, certo? Essa é a consideração física. Ou seja, o que quer que eu faça nos dois circuitos, ou em qualquer circuito que eu tiver, é que a condição de contorno, que é a corrente, certo? No tempo antes da mudança brusca do circuito lá, chamado de T igual a 0 menos ou T0 menos, tem de ser igual à corrente no tempo T igual a 0 mais. Por quê? Porque a energia não pode mudar subitamente, não pode ter descontinuidade. Mesma coisa, a tensão no capacitor não pode mudar subitamente. Se o tempo de mudança T igual a 0, né, então a tensão tem que se manter a mesma nessa mudança. Isso vocês já viram, né? Em teoria de circuitos, não sei como foi explicado, não me lembro, tá certo, quando eu fiz. Deve ter uma consideração parecida com essa, a energia, certo? No fundo é energia, né? Então vamos fazer uma rápida análise aqui, tá certo? Suponha que você tem um circuito RLC paralelo, né? Quem estimula o circuito é quem? É a corrente, né? RLC.
Então, quem estimula é a corrente. Se eu tiver uma descontinuidade, se eu pego a minha corrente de entrada e faço algo assim, e ligo, certo? De repente, se eu tenho uma descontinuidade na entrada, ou seja, se a corrente de estímulo em T igual a zero é da forma I igual a um valor inicial, tá certo? Vou fazer assim, né? Vai de I0 até I0 mais ΔI, como eu estou mostrando aqui, certo? Ela vinha de um valor I0, ou um senoide, tá certo? Muda para outro senoide de repente, né? Então, era I0 em T igual a zero menos, e passou a ser I0 mais ΔI em T igual a zero mais. Como é que as coisas vão se distribuir, né, no circuito RLC paralelo, certo? Bom, a corrente não pode aumentar subitamente no resistor, porque senão a tensão do capacitor aumenta subitamente, a energia aumenta subitamente, certo? Então, a corrente do resistor, antes que era zero, tem que se manter em zero, certo? Então, com isso, você não tem variação no tempo, então toda a corrente tem que passar pelo capacitor, certo? Porque não pode também vir para o indutor, né? É isso? Então, todo aumento de corrente tem que vir para o capacitor, certo? Para não vir corrente para o indutor, né? Porque, ou seja, como a corrente não pode aumentar subitamente aqui, ela vai aumentar subitamente aqui ou aqui. Se aumentar subitamente aqui, a energia do indutor aumenta subitamente, não pode, certo? E aqui eu posso aumentar subitamente a corrente sem modificar a tensão subitamente, certo? Então, toda a corrente vai para o capacitor, certo? Então, você vai ter a corrente vai toda mudar no capacitor. Então, a corrente no capacitor no tempo zero mais é a corrente no tempo zero menos mais esse ΔI aqui, certo? Então, antes era zero, tá certo? Então, passa a ser ΔI. Tudo vai para cima do capacitor, certo? O que mais? Como há uma mudança brusca no capacitor, quer dizer que I é igual a C dV dt, né? Então tem uma descontinuidade na derivada da tensão do capacitor, certo? Então, nesse contexto, nós temos aí que a tensão do capacitor vai variar, certo? A tensão do capacitor no tempo T igual a zero mais, que vamos botar assim, C dV dt é igual a C dV dt, a corrente do capacitor é igual a C dV dt no tempo zero menos, né, mais, ou seja, é igual a... Deixa eu botar aqui direito. Desculpa. Mais, assim, né? IC de zero mais é igual a isso. Deixa eu fazer aqui, separar IC de zero menos, mais ΔI, né? Então, você tem C dV dt de zero mais igual a C dV dt de zero menos, mais ΔI, né? Mais ΔI, certo? Então, essa seria a condição para variação de tensão no circuito, né? Porque VC é igual a V, tá certo? Então, em resumo, né? Você tem as seguintes condições, né? Para o circuito, né? A corrente do capacitor tem essa... Não, está faltando uma condição aqui, peraí. Não, a corrente no indutor IL de zero mais é igual a IL de zero menos, e a segunda condição, né, é que essa tensão, a derivada na tensão do circuito, tem uma descontinuidade abrupta, certo? Então, são duas condições. Por que a gente precisa de duas? Porque a equação diferencial é de segunda ordem, né? Para poder resolver a equação diferencial, precisa de duas condições iniciais.
Certo? Então, outra condição inicial existe para o circuito RLC série. Então, você teria para o RLC série, se você fizer análise de energia também, certo? Sem agora fazer os detalhes, né? É semelhante à análise, você analisa quem é que pode mudar subitamente e quem não pode. Então, se você tiver um circuito RLC série, se você subitamente, né? Deixa eu fazer o desenho aqui para a gente se guiar, tá certo? Então, quem controla é a tensão, né? E a resposta é a corrente, né? Eu subitamente vario a tensão, né? Eu não posso variar subitamente a corrente, porque a energia no indutor, certo? Não pode mudar subitamente, né? A corrente, se ela era zero, ela tem que se manter. Aliás, ela não pode mudar subitamente. A tensão no capacitor também não pode. Né? Como é que fica? Se a variação a tensão subitamente, toda a tensão fica aplicada no indutor, tá certo? Não posso aplicar aqui, certo? Né? Porque vai ter uma variação de corrente abrupta, né? Então, você tem toda a tensão no indutor e a corrente fica em zero, né? É isso? Exatamente, né? Então, a tensão aumentando, tá certo? Você vai ter a tensão no indutor, VL, né? De 0 mais igual a VL de 0 menos. Ou seja, eu tenho o D e DT, tem a descontinuidade na derivada, mais ΔV. Se eu tiver uma variação de ΔV na tensão de entrada, certo? Ou seja, isso aqui é LD e DT, né? Então, eu tenho L, D e L, DT. D e DT é a corrente de circuito. Mais ΔV, né? Certo? Então, essa seria a descontinuidade, né? E a corrente se mantém contínua no início, né? Então, I de 0 mais é igual a I de 0 menos, né? Certo? Então, condições para a resposta, que é I, né? Na verdade, quando eu fiz na outra, tá certo? Não está certo, tudo bem. Né? Ok? O que mais que a gente pode falar? Bom, a gente também pode unificar a resposta. Deixa eu voltar para as equações aqui, tá certo? Para a gente não ficar falando de circuito RLC série paralelo o tempo todo, falar num sistema ressonante como único, tá certo? Sem separar um do outro, né? Se a gente olhar para as equações, tá certo? A equação, por exemplo, para o circuito RLC paralelo, né? A carga do capacitor é igual a Q sobre B, né? É igual a capacitância, né? Então, a tensão é carga sobre capacitância, certo? Então, isso aqui é D2Q dt2 sobre C, dQ dt sobre C, Q sobre C, né? E aqui você tem esse 1 sobre C vai cancelar, certo? Então, se você fizer isso, você vai ter uma equação diferencial, né? Da forma essa aqui, né? D2Q dt2, né? Tira a tensão, fica dQ dt. Ou seja, sai o parâmetro C que aparece na equação, saiu, certo? Tinha um C do lado de lá, né? Tinha esse C aqui, tá certo? A menos desse C é um fator que diferencia um circuito do outro, né? Esse C, o outro é o L, né? Então, aqui você, dessa forma, se você botar a carga do capacitor, fica essa equação. Se você fizer um raciocínio semelhante para o indutor, no circuito RLC série, certo? A resposta dele é a corrente, né? Está aqui, certo? Se a gente usar o fluxo igual a LI, né? Fluxo magnético que passa no indutor, LI. Né? Então, isso aqui é Psi sobre L, né? Vou ter que depois dar uma olhada nesse símbolo, porque Psi é usado para outras coisas no curso também, né? Então, vou usar aqui como fluxo, tá certo? Depois eu mudo lá
Não saiu o livro. Certo? Bom, então aqui psi, aqui 1 sobre L, aparece 1 sobre L psi aqui também, 1 sobre L psi, e o L cancela. Eu fico com uma equação parecida, né? Que é a equação para o fluxo. E essas equações são idênticas, certo? Né? Equações são idênticas, né? Os fatores, os coeficientes, certo? E aqui aparece o estímulo do lado direito, a derivada do estímulo, né? E a resposta, carga ou fluxo. Certo? Então, a gente vai chamar... Bom, e se a gente vai chamar esses parâmetros unificadamente, né, ou fluxo ou carga, de a resposta F do circuito. Certo? Então, seja a carga, seja o fluxo magnético, né, ou carga... Querem que eu... Está com 22 graus e está tão frio, é? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, 25 graus, tá certo? Quase a temperatura lá fora. Né? Muito bem, então, ou a carga ou o fluxo magnético, a gente vai chamar da resposta do circuito, F, tá certo? E no caso da circuito paralelo, né, quem estimula é a corrente, né? No circuito série, quem estimula é a tensão, ele vai chamar do estímulo, G, certo? Então, a equação unificada para os dois circuitos é o quê, né? D2F dt2 mais gama df dt mais ômega 0 ao quadrado f é igual a dg dt. Ou seja, qualquer circuito ressonante amortecido, certo? Que a gente chama circuito desse tipo, tem esse tipo de equação diferencial. Nós já vimos algo parecido com isso lá quando a gente analisou a aplicação no campo elétrico num átomo, num elétron ligado a um átomo. Certo? A equação é exatamente essa, certo? Mesma coisa. Lá tinha, certo, um fator do lado direito, né? Mas o que importa é isso aqui. Certo? Bom, e a resposta tem imposições devido à energia do sistema, né? Ela tem que não pode ter certas mudanças abruptas, tá certo? Né? Então, por exemplo, se nós avaliarmos, né? Agora, nesse momento, a gente já vai pular alguns detalhes. Tá certo? Se eu for fazer para cada caso, eu vou descobrir qual é a relação para a resposta no tempo anterior. Numa descontinuidade de estímulo, tá certo? A resposta não pode mudar abruptamente. Né? Porque lembre-se que a resposta ou é, digamos assim, a tensão no circuito paralelo, que é a tensão sobre o capacitor, não pode mudar abruptamente, certo? Ou a corrente no circuito série, não pode mudar abruptamente porque é no indutor, certo? Então a resposta não pode ter mudança abrupta. Tá? Essa é a condição. E outra, tem que ter uma descontinuidade, e isso impõe a descontinuidade na derivada da resposta, certo? Né? Então, isso aqui tá certo. Ou seja, a derivada inicial tem que ter uma pequena descontinuidade se o estímulo, né, variar, certo? Delta G. O estímulo varia. Oi? Peraí. O estímulo... Não, aqui é delta G. Não, a derivada em relação a G, Não, é a resposta. É a resposta que ele está falando aqui, certo? Foi isso que ele falou agora, né? A resposta, seja a tensão do capacitor correndo no indutor, ela tem que ter certas limitações, dependendo da configuração do circuito, certo? De forma que a energia nunca mude abruptamente. Então, se você fizer nos dois casos, você vai obter algo desse tipo aqui, né? A taxa de variação inicial tem que ter uma descontinuidade, porque o estímulo varia de ΔG, digamos assim, né? G de 0 mais igual a G de 0 menos mais ΔG, né? Ou num tempo T0, tá? Estou botando 0 como sendo um caso aí, né? Então, só para a gente ver, nos dois casos, né, quem são essas quantidades, tem uma tabelinha aí, né, que a gente pode ver, certo? RLC paralelo de série, tá certo?
Frequência de ressonância é a mesma, amortecimento é diferente, certo? Depende de cada caso. Tem uma parâmetro que a gente vai definir já, que vai aparecer naturalmente, que é a frequência natural de oscilação, esse ômega maiúsculo, certo? Que dado por expressões idênticas, né? A função estímulo é a corrente no circuito paralelo, tensão no circuito sério. A função resposta é a carga no circuito paralelo, fluxo magnético no circuito sério. Tá? Então, são os elementos, né? Ou seja, como a resposta é a tensão, tá certo? Ou a carga, né? Então, a resposta aqui, no caso, é a energia do capacitor, tá certo? Mais ou menos, né? É o capacitor, a tensão do capacitor que é importante, a energia dele que é importante. Aqui é a energia magnética, que é importante. Ou seja, a energia magnética é o elemento que define mais ou menos a função principal. Tá certo? Muito bem. O que eu quero... Por que toda essa discussão? Para a gente poder saber analisar, tá certo? A resposta de um circuito quando você aplica um estímulo. Né? E quando você desliga esse estímulo, o que acontece? São essas características que vão mostrar mais ou menos o que o circuito ressonante faz, tá certo? Como é que a energia oscila, como é que ela é intercambiada entre fonte e o sistema. Né? Então, por exemplo, se você aplica um estímulo em qualquer desses circuitos, a resposta vai ser a soma, é uma equação diferencial. Né? A resposta vai ser a soma da solução homogênea e da particular. Tá? A homogênea você obtém como? Você zera o segundo membro da equação diferencial, né, como essa aqui, por exemplo. Você tem a resposta à solução homogênea, que é fácil de resolver. Certo? A particular depende do estímulo que você faz. Né? E a particular você resolve, para cada caso, para cada estímulo, você tem uma solução diferente. Né? Qualquer equação diferencial é assim. Né? A gente falou isso lá, equação de Laplace, equação de Poisson. Né? A de Poisson, a solução é a solução da de Laplace mais uma solução particular. Né? Aqui é a mesma coisa. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Resolve essa equação primeiro, a homogênea que é fácil. Né? O que a gente faz? Como é que a gente resolve o polinômio característico? Né? Quem é o polinômio característico? Certo? Nós sabemos, né? Se você olhar aí, certo? Você chama de lambda, né? Esse polinômio característico. Então, você tem aí a variável, né? Se você olhar aqui para a equação, tá certo? Deixa eu ir embora. Onde é que eu estou? Aqui. Esse bicho não está funcionando. Então vamos lá. A equação homogênea, né? É quando você zera o segundo membro. Você tem a equação aqui, você chama de H subscrito, certo? Mais gama, né? dFH dt, é uma solução que você vai ter mais ômega zero ao quadrado FH igual a zero. E o polinômio característico é um polinômio de segundo grau, né? Lambda 2 mais gama lambda mais ômega zero ao quadrado igual a zero. E a gente acha raízes, lambda mais, lambda menos. Né? Uma associada a um sinal da raiz lá, né? Vai ser mais gama, né? Gama mais ou menos raiz quadrado de gama 2 menos 4 ômega zero ao quadrado sobre 2, né? Ou se quiser, pode ser assim também. Bota esses dois para dentro, né? Vai ficar raiz quadrada de gama sobre 2 ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Né? Okay? Então, e a solução para a resposta, né, homogênea é o quê? Né? É algo do tipo A exponencial de lambda mais t mais B exponencial de lambda menos t. E daí, dependendo dessas quantidades, você vai ter várias situações. Né? Você vai ter um circuito superamortecido, né, com amortecimento crítico, né, subamortecido e assim por diante. A gente está interessado em sistemas ressonantes, que eles podem oscilar, tá certo? A gente quer sistemas que têm baixas perdas.
As perdas, elas existem porque a gente não pode se livrar delas. Não é que a gente queira colocar as perdas no sistema. A gente não pode se livrar, então tem lá um canal de perdas. A gente quer que o sistema tenha baixas perdas. Ou seja, baixas perdas, a perda vem desse elemento aqui, certo? É onde está a resistência elétrica do circuito. Então a gente quer que isso aqui, que é uma frequência, seja pequeno em relação a isso, né? Ou no melhor caso, né, a gente quer que pelo menos o ômega zero seja maior do que gama sobre 2. Se essas quantidades são parecidas, o sistema tem um amortecimento ainda forte, certo? Tem altas perdas, né? A gente quer que, se isso for muito maior, aquele sistema tem baixas perdas. Mas, satisfazendo esse requisito, né, então nós vamos ter, certo? Nessas condições, esse número vira negativo, né? Então, aí você fica com as soluções, as raízes, né, vão ser da forma gama sobre 2, mais ou menos, daí aparece um número imaginário aqui, né? J ômega, certo? Esse ômega agora se torna essa frequência, que a gente chamou a frequência natural de oscilação. Por que natural? Porque ela vai ser a frequência que o circuito oscila naturalmente, né? Então, observe, né? E gama é quem? Bom, basta ver lá. Gama, a expressão para gama é simplesmente raiz quadrada, né? Ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado. Para baixíssimas perdas, né? Se ômega zero é muito maior que gama sobre 2, o que acontece? Ômega é aproximadamente quem? A frequência de ressonância. A frequência natural de oscilação, ela se iguala praticamente à frequência de ressonância para baixíssimas perdas. Certo? Bom, então o que acontece depois disso tudo? Né? No sistema de... então, analisando circuitos de baixas perdas, né? Nesse regime, ou melhor, circuitos em que isso aqui seja maior que gama sobre 2, nossa solução, certo, é da forma F, né? A menos gama T sobre 2, né? Ou melhor, né? Tá assim. A menos, eu botei mais J ômega T, mais B exponencial de menos J ômega T, e é claro que isso aqui eu posso recompor e transformar em senos e cossenos, né? Funções reais, tá certo? Posso usar e transformar totalmente em funções reais. Então, F pode ser escrito também assim, né? Posso botar a mesma constante, porque tanto faz, ela não tem valor definido. Então, você vai ter, ou melhor, né? Botar uma constante... fazer assim. Uma anotação do livro, né? Então, uma solução que tem uma amplitude... Essa aqui é a solução homogênea, tá? Esqueci de botar aqui. Homogênea, né? Exponencial de menos gama T sobre 2. Aparece aqui uma função seno de ômega T mais uma fase φH, certo? Uma fase homogênea, né? Isso aqui é a combinação linear de seno e cosseno, certo? Pode botar dessa forma, né? Então, essa é a solução homogênea. Solução geral. Quem é esse parâmetro? Bom, isso aí depende do estímulo, como é que a gente estimula o circuito, certo? Precisa ver, né? Certo? Bom, e... outra coisa, então a solução, tá certo? Seria do tipo, só para lembrar, a solução final, né, seria a solução FH que está aqui, mas a solução particular que depende do estímulo, certo? O que acontece depois de muito tempo? Então, o regime transitório é isso aqui, ó, essa soma. Quando o tempo é muito grande, certo? Tempo muito maior do que 2 sobre gama, que quem governa, né, o tamanho desse parâmetro é esse parâmetro aqui, certo? O tempo é muito grande, essa solução vai desaparecer e a solução final fica como? Então, isso aqui é o que a gente define o regime... O quê? Permanente. É o que permanece, né? Regime permanente
Então a solução se torna a solução particular. A solução homogênea foi embora, sumiu, certo? Então ficou a solução particular, né? Isso é uma característica interessante, certo? Então, para a gente considerar, né? Se eu aplico um pulso... Se você estimula, por exemplo, o circuito dessa forma, certo? Depois de muito tempo, qual vai ser a solução? Bom, a homogênea sumiu, certo? Né? A particular não pode variar no tempo, né? Porque o estímulo está constante, certo? Então, a particular vai ser uma réplica disso aqui, vai ser algo constante também. Né? Se for uma função seno de ômega externo t, depois de muito tempo, a solução permanente vai se assemelhar à solução imposta. Né? Isso não é difícil de perceber, a gente vai ver agora isso, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui, e agora que a grande quantidade de contas aparece, né? O sistema é bem simples, mas a conta é grande, certo? Porque você tem que ver a derivada, a descontinuidade derivada, são 4 parâmetros, tem 2 amplitudes, 2 constantes para a solução homogênea e 2 para a particular. Então, são 4 constantes para serem determinadas, dado o estímulo, certo? Por isso que a conta é grande, né? Mas pode ser sintetizada, né, e pode ser mostrado o resultado, que é o que a gente está mais interessado, certo? Então, a gente vai fazer alguns estímulos específicos, tá certo? Então, precisa fazer 2 casos aqui para a gente poder entender direito a história, né? Específicos. Primeiro, vamos aplicar um estímulo senoidal, que tradicionalmente a gente usa, vamos com a fonte senoidal, qual é a resposta, né? Se uma fonte de DC não tem muito importância, não vai ter muita característica a se explorar, né? Senoidal. E está interessante em saber, quando o sistema atinge um regime intermediário entre transitório e permanente, o que acontece quando você desliga, tá? Então, resposta após o desligamento. Então, quando a gente faz isso, a gente, vamos admitir inicialmente que a função estímulo, né, não vai ter variação abrupta nenhuma, tá certo? A coisa vai, por enquanto, não vai variar abruptamente, então a gente não vai se preocupar muito com algumas... a gente vai ter a descontinuidade, não vai ter descontinuidade derivada, né? Suponha que você pegue um estímulo que seja da forma G igual a G0, né? Seno de ômega t. Tá, aqui está em inglês, né? Agora que eu vi. Seno com I, né? Seno de ômega t, U de t, certo? Então, o estímulo era 0, 0, 0, 0, depois vira uma senoide, de repente, certo? Mas só que o seno de 0 é 0, então não tem descontinuidade, né? Aqui o ΔG considerado é 0, né? Então, nesse caso, né, você tem aí a resposta F de 0 mais igual a F de 0 menos, né? E também a df dt, que a descontinuidade derivada é o ΔG, que é 0, né? df dt de 0 mais, como um todo, né? Certo? Muito bem. Lembrando que F é a soma de 2 termos, né? FH mais FP, certo? Equação diferencial, vamos botar aqui, só para a gente lembrar, D2F dt2 mais gama df dt mais ômega 0 agora F igual a dg dt, né? Certo? Né?
Ok? Muito bem. G não está mudando subitamente, a derivada sim, mas quem tem que mudar subitamente é G para a gente fazer as considerações de derivada inicial e valor inicial de resposta. Certo? Então, observe, como é que a gente resolve o problema aqui? Primeira coisa que faz aqui é o seguinte. Bom, o que acontece depois que tiver sido extinto o regime transitório? Né? Qual vai ser a resposta, né, quando T é muito maior do que gama, do que 2 sobre gama? Né? G é senoidal, né? Isso? Derivada é cosseno, né? O que quer que seja que aconteça, se essa função não for senoidal, senoidal seno ou cosseno, certo? Se ela não for senoidal, não tem como eu satisfazer essa equação diferencial, certo? Eu tenho que ter uma combinação de seno e cosseno para tentar satisfazer. Não pode ser exponencial, não pode ser exponencial real, não pode ser nada. Porque exponencial real nunca é igual a seno para todo sempre. Né? Tem que ser uma função que seja réplica da outra. Então, a solução particular vai ser uma função do tipo... que a gente pode escrever assim, né? Fp igual a Fp amplitude, né? Seno de que frequência? Bom, o estímulo está numa frequência ômega, né? Não pode ser uma frequência diferente de ômega, porque se for diferente, não consigo casar para todo o tempo. As coisas não vão ser iguais. Então tem que ser na mesma frequência. Então por isso que a gente fala, no regime permanente, se você aplicar uma frequência ômega no sistema, ele vai ser forçado a chegar naquela frequência ômega também. Certo? Porque senão não tem jeito de satisfazer a equação diferencial. Então isso aqui vai dar seno de ômega t mais φp, certo? E o que eu faço aí? Daí eu pego, jogo G, daí a contaria começa aí, né? Você pega o estímulo, joga aqui dentro, joga isso aqui dentro, faz derivada e vai igualar as componentes, certo? E daí você vai determinar os parâmetros, né? Observe o seguinte, tem 2 parâmetros aqui, tá certo? Amplitude e fase, né? São esses parâmetros que precisariam ser determinados, né? Só que usar essa representação causa ambiguidade na resposta, porque a fase pode ser de 0 a π ou de π a 2π, e pode ser a mesma coisa, certo? A função tangente tem periodicidade π, né? E a função seno tem periodicidade 2π, então você pode ter respostas, seja arco seno, arco cosseno, e você pode ter múltiplas soluções. Então, é melhor representar, certo? Quando você faz análise transitória, não é representar desse jeito, mas representar com as componentes em fase e quadratura, que seriam algo desse tipo aqui. Onde é que está? Ah, está aqui. FPU, seno de ômega t. Eu já estou decompondo isso aqui e chamando, né? Quando eu decompor isso aqui, vai dar seno e cosseno de ômega t, né? Uma componente, a componente U, é a que está em fase com o seno, certo? Com o estímulo. E a FPV é quadratura, cosseno de ômega t. Novamente, eu tenho 2 parâmetros a serem determinados, certo? Né? Então, essa é a solução que a gente vai representar a solução particular dessa forma. Então, esses parâmetros vão ser determinados de forma unívoca, certo? Se eu não fizesse isso, eu ia determinar soluções para seno e cosseno de ômega de φ. E seno e cosseno de φ é igual a x, tem múltiplas soluções, certo? Assim não, assim eu tenho uma solução única, sem problema nenhum. A solução homogênea, como é que ela é? Algo parecido, né? Exponencial FH, colocar dessa forma parecida com essa, tá? Exponencial de menos gama t sobre 2, daí você vai ter uma parte que é FH U, a em fase, seno de quem? Qual é a frequência de oscilação? Frequência natural, tá certo? Ômega t. E FHV cosseno de ômega t. Então, observe, o sistema... A parte mais interessante desse problema, tá certo, é você perceber
que o sistema, no regime permanente fica só isso, né? Mas no transitório é a soma dessas duas. Essa oscila na frequência ômega, essa aqui é na frequência natural do sistema. Então tem duas frequências aparecendo, e são essas duas que se somam para satisfazer a condição inicial, para dar o combinado do sistema transitório, do regime transitório. Vai ser essa combinação de funções de oscilações em frequências diferentes, certo? Isso que dá característica interessante, né? Então, observe, né? O que vai acontecer? No regime permanente, a metodologia de cálculo, né, que está aqui toda desenvolvida, você, analisa no regime permanente primeiro, né, joga na equação diferencial, certo? Iguala as componentes de seno e cosseno ao segundo membro, que está o estímulo lá, dado. Então, você tem duas equações a duas incógnitas, certo? Então, você resolve para quem? Para FP em fase, FP em quadratura. A solução pode ser colocada em forma matricial. Uma matriz de dois elementos, igual a algum fator, tá certo? Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Eu vou botar aqui, é melhor escrever aqui no... Deixa eu ver aqui. Eu não fiz aqui matricialmente, não. Cadê? Peraí, só um minutinho. Pronto, tá aqui, ó. É isso que eu queria fazer. Então, se a gente fizer resolver problema, resolve o sistema de equações, não vai fazer isso, né? Aqui, certo? A gente obtém essa equação aqui, FPU, FPV. Só lembrando, né? O estímulo bom, deixa eu botar aqui. Isso aqui vai dar ômega sobre uma funçãozinha, delta de ômega, discriminantezinho aqui, tá certo? Daí aparece uma matriz 2 por 2 e um vetor coluna que é o estímulo, tá certo? Vamos ver cada coisinha dessa, só o que é, né? E se eu resolver... daí resolvi a parte particular, não foi? Está resolvido, certo? Solução particular. Essa matriz MP, vou botar só aqui a expressão, o importante é ver o denominador dela, tá certo? Deixa eu botar aqui. Aqui está a matriz MP, que é essa matriz aqui. Observe que aqui está a forma simplificada, né? FPU, FPV, chamada de FP, né? Forma matricial. FP, matriz, tá? Tem duas componentes, fase e quadratura. É igual a ômega sobre delta ômega. Delta de ômega. Uma matriz chamada de MP, vezes o estímulo, um vetor uma matriz de dois elementos, chamada de G. Tá? Daí vamos ver aqui o que é, né? Aqui estão os elementos da matriz MP, né? Certo? Aqui está a matriz G, que é G0, que é a amplitude da função seno de entrada, e um elemento que é zero aqui. E o mais importante é a gente observar o denominador, tá certo? Que eu tenho certeza que vocês já viram isso antes, a gente já viu isso antes, né? É o denominador que dá aquela ressonância, né? Quando a frequência ômega é igual a ômega zero, tá certo? Quer dizer, a amplitude aumenta muito. A gente vai explorar isso daqui a pouco, tá certo? Mas aparece aqui embaixo, tá certo? Bom, daí resolveu para as amplitudes da solução particular, daí joga lá na equação diferencial e obtém a solução para a solução homogênea, né? Então, você tem aí... se você for resolver... resolveu para FP, né? Daí você resolve para as amplitudes da solução homogênea. E tem a solução homogênea também, tá certo? Ela vai ter as componentes, né? As amplitudes de fase de quadratura, tá certo? Vou chamar aqui FH, certo? Tem componente em fase AU e a em quadratura em V. Né? Então isso aqui dá uma solução parecida. Você, sabendo isso, você resolve para FH, certo? Então, o resultado dá algo desse tipo, que é parecido da ômega sobre delta de ômega, e aparece aqui uma outra matriz, uma cascata de produtos, né? Que essa aqui é a função dessa, e fica mais ou menos isso aqui. Tá?
G. Né? Então, o que acontece é que eu tenho uma nova matriz que aparece, que eu multiplico na frente e eu tenho FH. Eu tenho isso aqui, FP, né? Isso aqui, na realidade, isto mais isto, FP. Né? Então, MH vezes FP dá FH. Então, resolveu os 4 parâmetros do sistema. Está resolvido, certo? O que é importante observar é que, tanto para FP quanto para FH, aparece no denominador uma função, que é uma função com essa natureza aqui, certo? Que é importante, né? Certo? Tá, resolveu, né? Resolveu o sistema. Então, primeira característica, no transitório não há uma frequência ômega de estímulo, não. É uma combinação, tem coisas que oscilam com ômega, tem coisas que oscilam com ômega natural, e essa soma de senoides dá alguma coisa que não é exatamente uma senoide. É uma coisa, a gente vai ver já a característica dessa assinatura que dá, certo? Bom, daí você está no transitório, daí de repente você desliga o circuito. O que acontece? Né? Então a gente vai mais uma vez só mostrar o roteiro, né, da análise, certo? Então, após o desligamento, só para a gente ver, né? Você está com a solução conhecida, né? Eu tenho a solução que tem todos os parâmetros, FH e FP. Eu tenho a solução final, FH mais FP. Sei essa função, tá certo? No tempo t qualquer, eu sei o valor dessa função aqui. Daí, de repente, eu vou lá e pá, desligo o circuito, certo? Então, G era G0 seno de ômega t, né? No tempo t igual a t0, isso aqui passa a ser zero. Estímulo, certo? Desliguei. Né? Então, nesse momento, eu tenho a descontinuidade de estímulo. Qual é a descontinuidade? ΔG é igual a... O ΔG que a gente fala lá, né? O ΔG, em t igual a t0, passou disso para isso. Então, existe uma queda. É igual a menos G0 seno de quanto? Ômega T0. Que foi no tempo t igual a t0. Certo? Então, aconteceu essa descontinuidade. O que acontece? Bom, daí você vai ter a solução, nova solução, né? Solução no tempo t0 mais é igual a, no tempo t0 menos, né? E a derivada df dt é igual a df dt 0 menos mais ΔG que está aqui. Vou botar só mais ΔG, certo? Que é menos G0 seno de ômega T0, né? Certo? Então, observe, né? Eu conheço isto porque eu calculei agorinha, tá certo? Aquelas matrizes lá me deu todas as informações, eu tenho a solução antes, tenho a derivada da solução antes, tenho o ΔG, então, com isso, eu resolvo para as amplitudes da nova solução. Mas só que a partir de agora, qual é a equação diferencial do sistema? É D2F, dt2, novo sistema, né? T maior do que T0, certo? Eu desliguei. Então, a equação diferencial é qual? Desde 2F T2 mais gama dF dt mais ômega 0 ao quadrado F igual a quanto? Zero. Não tem estímulo. Solução desse problema é uma solução homogênea. Então, F vai ser agora uma solução que vai ter duas amplitudes, em fase e em quadratura, certo? Só que são amplitudes diferentes. Vai ser F, HU, desculpa. F reto mesmo, né? HU, linha, exponencial de menos gama T sobre 2, né? Daí vai ter FHU, uma nova amplitude, que eu não sei qual é, para você calcular dessas condições iniciais, cosseno de ômega T, que é a solução homogênea, né? Mais FHV linha, cosseno não, seno, né? Cosseno é a quadratura, cosseno de ômega T. E aqui seria seno, né? Certo? Quais são essas soluções? Bom, essas soluções vêm de onde?
dessa aplicação dessas duas condições iniciais, né? Em t igual a t0 agora, certo? Se eu tenho o lado direito, né, eu calculo tudo isso, eu tenho duas equações, as duas incógnitas, eu resolvo novamente para essas novas amplitudes. Daí eu tenho o sistema, a solução completa de tudo, certo? E se nós resolvemos, né? Bom, daí fica realmente grande, certo? A solução final, né? Ou seja, essas amplitudes representadas como um vetorzinho, né? De dois elementos, uma matriz de dois elementos é FHU', FHV', né? É alguma coisa, certo? Vezes o que é conhecido. Então, essa alguma coisa é um pouco maiorzinha, certo? Vamos ver só o tamanho dela, mas não precisa se preocupar muito com os detalhes, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Só para mostrar que... Bom, essa aqui é a solução para essa matriz. Observe que tudo do lado direito é conhecido, certo? Essas matrizes são todas definidas, né? M0, MH', MP', etc, etc. Mas ó, isso aqui foi a solução que a gente acabou de calcular, FH, né? Durante o estímulo. FP foi aquele matriz de dois elementos calculado. ΔG é uma matriz de dois elementos, ou seja, tudo é conhecido, e daí eu tenho a solução também depois de desligamento. Tá? Aqui estão as matrizes, né? As definições, certo? Parece coisas que a gente conhece. Frequência de ressonância, frequência natural, tempo inicial, fase. Essa fase aqui está definida, ela aparece da análise, né? Ou seja, tudo que está aqui está definido, tá certo? Cadê a fase? Está onde? Ele está antes. A fase é isso aqui. Essa fase é uma definição, né? Apareceu aí da análise, aparece a fase, que é a razão entre essas duas coisas, você tem a tangente, arco tangente, isso aí. Ou seja, está resolvido o problema. Durante o estímulo, depois de desligar. E é aí que a gente vai começar a analisar, certo? O que acontece, né? Bom, primeiro, quais são as características da solução durante o transitório? A frequência não é nem ômega, nem a frequência natural. É a soma de senoides, que dá uma combinação que depende de quão grande é o amortecimento, quão pequeno ele é, tá certo? O que mais? Quando eu desligar, a função resposta é contínua, mas a derivada é descontínua. Certo? Então, a gente fez um cálculo disso aí, né, para algumas situações. Tem um caso específico aqui que uma simulação que está mostrado no gráfico. Deixa eu só botar aqui os parâmetros separados para a gente poder entender direito, tá certo? Deixa eu selecionar aqui. Tem um exemplo aqui. A gente aplica um sinal, tá certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quais são os parâmetros aqui. Eu fiz aqui um exemplo de alta constante de amortecimento, tá certo? Só que eu não estou vendo aqui qual foi o valor que eu usei, tá certo? Bom, a gente pode simular várias situações, a gente vai ver aqui mais um outro exemplo aqui, um filme que a gente vai fazer e mostrar o que acontece. Bom, aqui a gente tem uma fonte, porque esses números que eu vou dar não tem muito significado se eu não sei os valores. T igual a 0 a gente liga, T igual a 67 a gente desliga. Eu não sei qual foi o gama, precisaria ver direito, tá certo? Mas é uma alta constante de amortecimento, ou seja... Esse exemplo aqui. Então, observe que se eu desligo logo, se eu não espero muito tempo para desligar, certo? O sistema não atinge o permanente, ele fica híbrido, né? Tem frequência natural misturar com a frequência forçada de entrada, certo? Então, nós temos aí, mais ou menos, essa característica aí, certo? Se vocês olharem, né? Mais ou menos, isso aqui é o estímulo, certo? Só mostrando aqui unidades arbitrárias, a gente desliga o estímulo aqui. Então, você tem
o sistema começa a oscilar, certo? Porque a resposta é a combinação de duas, mas observe que não tem aí muito bem definida, essa amplitude varia, tem uma modulação aqui, né? Tem duas coisas, é como se estivesse modulando uma senoide com outra senoide, né? Essa combinação aqui depende da diferença, da distância entre as frequências, depende muito dessas coisas, certo? Bom, daí você desliga, certo? O sistema tem alto amortecimento, quer dizer o quê? Então ele vai cair rapidamente, vai oscilar e decaindo exponencialmente, né? Ele decai. Tem um detalhe aqui que não dá para perceber, mas existe uma irregularidade aqui nessa função, certo? Que é devido à descontinuidade na derivada. Observe que o ΔG, que a gente falou aqui, é negativo, né? Suponha que isso aqui deu um valor positivo, tá certo? Né? Ômega T0 deu um valor positivo, tá certo? É o caso do presente exemplo. Se o seno de ômega T0 der positivo. Então quer dizer que ΔG é negativo, realmente. A declividade era assim e de repente mudou para um valor menor, certo? Aqui não dá para ver, mas se a gente olhar com mais detalhe essa região, você vai ver, certo? Aqui está o estímulo desligado, né? Aqui está a função que vinha respondendo, a declividade era essa, de repente desligou, mudou para essa outra senoide. Certo? Observe que a frequência é até diferente, né? E a declividade, que era mais acentuada, ficou mais reduzida. Tem um ΔG aqui, certo? Declividade. Então aí mostra, né? Está contínuo, né? Mas tem uma descontinuidade derivada aqui, não percebe, certo? O que é interessante nas regime transitório, né? Eu vou mostrar agora um exemplo, certo? Que a gente vai mostrar agora de forma mais interessante. Tem uma simulação que a gente vai mostrar aqui, que ela foi feita, inclusive essa figura está com um pouquinho de defeito. Tem uma figura aqui que eu vou mostrar depois, tá certo? Ela tem um defeito aqui que eu percebi que o desligamento está diferente. Era para ser o mesmo em todas as figuras, mas está diferente em algumas delas aqui, certo? Mas vamos só mostrar aqui os parâmetros. Bom, a gente fez um exemplo de um sistema de baixo amortecimento, certo? Quer dizer o quê? Quando você tem baixo amortecimento, você aplica o estímulo, ele logo entra em permanente. Certo? Rapidamente, né? Não demora muito, certo? Então aqui é um exemplo em que gama, que é a constante de amortecimento, é 200 vezes menor do que a frequência natural, a frequência de ressonância, certo? Essa simulação, né? E daí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a frequência aplicada e variar ela em torno, né, da frequência de ressonância. Certo? Observe o seguinte, que o sistema no transitório oscila com duas frequências. Tem duas frequências, ômega e gama. Não é ômega zero, certo? Então, mas gama é aproximadamente, para baixo amortecimento, gama é aproximadamente frequência de ressonância, certo? Então é como se ele oscilasse nessa frequência ômega e na frequência ômega zero, que é mais ou menos gama. Então, a simulação que a gente vai mostrar aqui é o que acontece quando você pega a frequência e passa antes da ressonância, se aproxima, igual a ressonância e passa. Tá? Daí tem um filmezinho, né? Esse eu queria mostrar para vocês. Tá? Eu vou mostrar. Está rodando. Então a frequência está aqui, ó, está sendo variada, tá certo? Observe que tem um batimento das duas frequências, estou me aproximando da frequência de ressonância. Eu vou repetir, tá certo? Daí, ressonância, né? Passou da ressonância. Tá? A amplitude aumenta enormemente, porque aquele denominador lá, aquele delta de ômega, né? Ele fica mínimo quando ômega é ômega zero. Daí a amplitude aumenta bastante, certo? Então vamos botar aqui esse filme, tá certo? Eu vou mostrar umas características aqui.
Bom, o estímulo está aqui, tá certo? Representado no azul, e ele é desligado aqui nesse ponto, né? Eu desligo porque a gente tem que, para poder simular, tem que desligar em algum momento, não pode deixar para sempre. Desligou. Só para a gente ver que o sistema ativa. Observe que tem. Isso aqui é o que a gente observa quando a gente está afinando violão. A gente começa a tocar, tá certo? E começa a ver a corda vizinha vibrar, né? Se você ficar rodando, você é capaz de poder ver isso aí, tá certo? Então, o batimento por quê? Porque a frequência está próxima da frequência de ressonância, né? Daí você tem soma de diferentes frequências, certo? Soma da frequência alta, que é essa parte aqui, a diferença dessa frequência baixa que está aqui. Tá? Eu vou chegar na ressonância, observe que a frequência... esses são artefatos, tá? Esse aqui ele calcula muito rápido, às vezes não plota direito, certo? Então, pronto, estamos chegando na ressonância, né? O desligamento, vamos ver o desligamento inclusive, tá certo? Só para vocês verem aqui. Pronto. Então, praticamente, aí, ressonância, né? Observe que você desligou, o sistema fica oscilando e cai muito lentamente porque o amortecimento é baixo, né? E está oscilando em que frequência aqui? Frequência natural de oscilação, né? E atingiu o máximo de amplitude. Você passou da ressonância, pronto, então você tem aí batimento de novo, né? Volta a ter batimento e vai-se embora. Em amplitude, vai embora, né? Certo? Bom, então essa é a característica de sistemas ressonantes no regime transitório, né? A gente vê facilmente isso aí. Eita, será que parou de gravar, hein? Não, acho que ele gravou. Acho que não está funcionando, né? Bom, uma coisa importante também para a gente observar em sistemas ressonantes no regime transitório é a questão da energia. Como é que ela fica sendo trocada entre fonte e sistema, certo? A gente aqui define algumas... no livro texto tem umas definições de parâmetros que não são muito importantes para a compreensão do que a gente está discutindo aqui, certo? A gente fala em energia principal, a gente fala em alguns termos, só para unificar a discussão, certo? Mas isso não é importante. É importante a gente ver como é que se comporta a partir de equações simples, básicas, né? Como é que se comporta a energia, a potência dissipada no elemento dissipador, né? Vamos falar sobre isso. Dissipação e energia, né? São duas coisas que são importantes. Veja bem, no circuito paralelo, né? O estímulo é a corrente, né? E a resposta é a tensão, né? Observe que, como a resposta é o elemento, é o ator principal, né? E energia em capacitor tem a ver com tensão no capacitor, a energia principal, certo? O elemento principal é o capacitor. Porque as coisas nele que estão sendo mais observadas, é a resposta, certo? E no circuito série, né, a corrente é a resposta e a energia armazenada no indutor tem a ver com corrente, então a energia principal tem a ver com o indutor, né? Então, por exemplo, energia armazenada no capacitor, né, é 1 meio de CV2, ou, em termos do nosso parâmetro, né, Q2 sobre 2C, né? E você tem aí o quê? C vezes energia, é Q2 sobre 2, tá? Que é a resposta, tá? A resposta é a carga, né? F2 sobre 2. Tá? No circuito série, né, você tem, quer dizer, a energia magnética, né, quando aparece o circuito série, lá tem a resposta à corrente, 1 meio de L2,
que é igual a fluxo ao quadrado sobre 2L, né? Fluxo magnético. E mais uma vez, LWM, né? Você fica com LWM, fica parecido com isso aqui. CWE, C é o elemento principal, porque a resposta é a tensão do capacitor, né? E aqui vai ser LWM igual a Φ2 sobre 2, que é F2 sobre 2, é a mesma coisa. Tá? Então, o elemento principal é o capacitor, digamos assim, no circuito paralelo. O elemento principal, em termos de energia, é o indutor no circuito série, tá certo? Então, se a gente fizer um balanço de... Se eu calculo... Bom, a potência de entrada é igual a quem? É a potência dissipada no resistor, em qualquer dos dois circuitos, tá certo? É a potência... Bom, no circuito, vamos fazer um circuito específico. PI é a tensão vezes corrente, né? No circuito paralelo, tá certo? Isso aqui daria V2 sobre R, né? Porque a resposta é a tensão, tá certo? O estímulo é a corrente, circuito paralelo. Né? Vamos olhar aqui. Então, expressando a potência dissipada em termos da resposta, que é V2 sobre R, né? Então, a potência de entrada, que é VI, é V2 sobre R, mais a taxa de variação de energia armazenada, mais dW dt. Certo? E se eu fizer para o circuito paralelo especificamente, né? Em termos da tensão da carga, né? Isso aqui vai dar... I seria o estímulo, né? Certo? V é igual a quem? Q sobre C, né? Que é resposta. Então, Q vezes C, né? Q vezes C. Q sobre V igual a C... Q sobre V igual a C, Q sobre C, certo? Vezes G, igual a F2 sobre R, né? Mais dW dt, certo? Mais dW dt. Mais dW dt. Se ele está certo aqui, não? Vamos ver. dW dt. Certo? Só vou fazer uma equaçãozinha aqui, tá certo? Deixa eu ver se está certo. FG sobre C, né? Então vai ficar assim, ó. FG igual a C sobre R. Tá certo esse negócio? O que é isso aqui? Não, isso aqui tá errado. Só um minuto. V2 sobre R. Não, desculpa, vamos lá. Então vai ficar C sobre R, V2, C sobre R, V2, mas V é igual a quem? É F2 sobre quem? Sobre C2, né? Mais C dW dt. Tá? Certo? Bom, e ficamos como então, né? RC é gama, tá certo? 1 sobre RC é gama, então você vai ficar FG igual a gama F2 mais C dW dt. Pronto. E daí você fica com essa equaçãozinha aqui. C dW dt igual a... daí eu passo... Eu estou botando... Isso aqui é um F, né? Não tal, não, tá certo? F G menos gama F. Certo? Ok? Exatamente isso. Né? Se eu fizer a análise do circuito RLC série, vai dar L dW dt, mesma coisa, certo? Igual a F G menos gama F. Onde gama é a definição de cada circuito, mas a equação é unificada, né? Então aparece esse parâmetro aqui, tá certo?
Bom, e daí a gente define energias principais, que coisa que não vai falar aqui. Eu só quero agora mostrar aqui uma característica importante, né? Eu vou pular essa parte, tá certo? O que acontece, né? Ou seja, qual é a condição de ressonância, tá certo? Ou seja, a condição de ressonância a gente viu, quer dizer, pelo regime de transição aqui, ômega igual a ômega zero, né? Certo? Se a gente for analisar, né, as equações, deixa eu ver se eu posso mostrar rapidamente para vocês. Deixa eu achar aqui uma equação aqui para mostrar. Eu estou estimulando, né? Estou no regime transitório, né? Eu tive uma solução aqui, tá certo? O que acontece na condição de ressonância, né? Vamos olhar para essa equação aqui, ó, MP, certo? Isso aqui dá zero, né? Isso aqui dá zero, certo? Isso aqui dá zero, né? A matriz fica diagonal, certo? E se for ver a solução, né? A solução vai dar, observe, né? MP vezes G, certo? Como G tem um elemento nulo, que é o segundo, então a componente em fase vai dar ômega gama, um fator vezes G, certo? Cadê, rapaz? Ou seja, a componente em fase, né? Que a componente de fase da solução homogênea vai dar G0, uma réplica de Z0, dá um número, e a componente de quadratura desaparece, tá certo? Cadê ela? Cadê? Em quadratura vai dar 0 vezes G, que dá 0, mais 0, mais isso vezes 0, dá 0. Então não tem componente de quadratura. A solução se torna só uma função, tá certo? Que é uma réplica da entrada. É isso que acontece, né? Quer dizer que a função resposta é uma réplica da entrada. No fundo, é equivalente a dizer que isso aqui dá zero, a condição de ressonância. A resposta é uma réplica da entrada. A resposta dele, F igual a uma réplica. É o que acontece na previsão da equação lá. É isso aqui, ó, F igual a G sobre gama, certo? F é uma réplica sobre gama. E acontece em que condição? Nessa condição, porque as equações mostram isso. Quando isso acontece, ou seja, quando F é igual a G sobre gama, o que acontece com a variação no tempo da energia armazenada? Zero. Então, na condição de ressonância, a energia armazenada é estacionária. Certo? Essa é uma propriedade fundamental do sistema ressonante. A energia total, que é elétrica mais magnética, é constante. Certo? Ok? Bom, por exemplo, né? No circuito RLC paralelo, o que quer dizer essa condição? Resposta é igual a estímulo sobre gama, né? Estímulo é quem? É corrente, né? Resposta é carga, né? No circuito RLC paralelo, você carga. Gama é quem? É 1 sobre RC. Vai ser RC vezes I, né? Q sobre C é quem? Tensão. Igual a RI. Certo? Toda a corrente passa pelo resistor, né? Aqui está a interpretação, certo? Resistor, indutor, capacitor. A corrente passa todinha por aqui. É como se isso aqui tivesse desacoplado do resto do circuito. A condição de ressonância é essa condição, certo? A corrente flui toda por aqui. Né? Se eu for usar no circuito série, né, a condição é a mesma, só que o gama é diferente, né? A resposta é a corrente, né? Igual a estímulo, que é agora tensão sobre gama, né? Tensão sobre gama. Sobre gama. Gama é R sobre L. Aliás, a resposta é fluxo, né? Desculpe.
fluxo sobre indutância da corrente, I igual a V sobre R. Tá? Toda a tensão do circuito de série fica aplicada onde? Essa tensão é toda aplicada aqui. É como se isso aqui não existisse, está desacoplado. Tá? É como se fosse um curto-circuito. Então, isso aqui fica aí oscilando a energia de um lado para o outro, certo? Mas a energia total não oscila. Tá? Vamos ver isso agora, como é que... Eu achava que tinha um filme disso, mas não tem. Vamos mostrar aqui a partir dos diagramas, certo? Que é interessantíssimo, né? A questão de ressonância em termos de energia, né? O que quer dizer mesmo, certo? Deixa eu mostrar as figurinhas aqui. Então, observe, aqui é uma simulação da energia... Deixa eu ver aqui. Energia total armazenada, é um gráfico. Observe que a energia varia no tempo, né? Porque CV2 mais L2, né? A tensão é a função seno ao quadrado, aquela confusão toda, né? No transitório, certo? Então, a coisa pode oscilar no tempo, né? O que acontece? Então, se você se aproxima da ressonância, da condição de ressonância, você tem energia armazenada baixa, né? Observe que a amplitude está baixinha, né? E oscilação de energia. A energia total armazenada no sistema varia no tempo, né? Então, essa energia, por que ela varia no tempo? Porque ela volta para a fonte manda de volta para o sistema. Fica para lá e para cá, certo? Daí fica variando no tempo, né? Daí você vai se aproximando da ressonância, certo? Vai aumentando aqui, ponto 8, né? Vai aumentando a amplitude, continua oscilando para lá e para cá, né? Essas ripples que a gente vê, essas ondulações, quer dizer que a energia está indo e voltando. Né? Daí, observe, estou chegando para a ressonância, a energia está aumentando, né? Chega um ponto que eu atingo a ressonância, não tem oscilação mais. Eu sempre desligo o circuito para ele poder simular, tá? Está desligado no sistema de baixo amortecimento, certo? Observe que está estacionária a energia. Não tem energia devolvida, está armazenada fixa, fica só oscilando agora entre quem e quem? Capacitor e indutor. E a total da energia constante. E não volta para a fonte, certo? Passou da ressonância, ele começa com a amplitude, começa a oscilar de novo e intercambiar a energia entre os dois sistemas, certo? Então é isso que acontece, né? Bom, então eu acho que eu queria falar sobre a parte de impermanente, mas não vai dar tempo. Eu pensei que fosse dar tempo, eu acabei me atrasando no começo da aula, não deu tempo. Mas a gente vai ter que dar uma carreira na próxima. Você nas duas restantes, dá para dividir em duas partes. Eu acho que dá para dividir bem, certo? Bom, então essa foi a análise transitória e as características principais do sistema ressonância aparecem nessa análise, né? Você pode ver, certo? Ok? Uma dúvida aí?